Agora a gente inicia o capítulo 4, que trata da condução bidimensional em regime permanente. Então, apresentando aí, primeiramente, como é a condução bidimensional. Então, agora a gente tem esse sólido, que não é uma parede plana, um sólido prismático. E aí, nesse sólido, a gente observa que uma parede é plana, essa do lado direito, que está na temperatura T1, e a segunda parede é uma diagonal, a uma temperatura T2. Então, a gente observa que na parte de cima da parede, no decorrer do sólido, a temperatura vai ter que aumentar de T1 a T2 nessa direção. E lá embaixo, da mesma forma, a temperatura vai ter que aumentar de T1 a T2, só que em um comprimento X muito maior do que o de cima. Então, a gente vê que no interior desse sólido, a temperatura em cima, num Y maior valor, a temperatura varia mais no X do que em um Y de menor valor embaixo, onde a temperatura vai variar menos no X. Então, se a gente traçar para o mesmo valor de X aqui embaixo, então para o mesmo valor de X, a temperatura em Y muda. Então, a gente vê que aqui embaixo ela está próxima de T1 e lá em cima já está no valor de T2. Então, ela muda em Y para o mesmo valor de X. O que não acontecia na parede plana. Para o mesmo valor de X na parede plana, a temperatura em Y era a mesma. E se a gente observar para o mesmo valor de Y, a temperatura, obviamente, varia no X. Vai de T1 a T2. Então, as linhas de temperatura dentro desse sólido, elas vão se comportar conforme no desenho aí, né? Essas linhas contínuas. Então, elas fazem essa curva aí. Dado que em cima vai ter que ter a variação muito mais rápida, a distância entre as isotermas, que são essas linhas em laranja, então a distância entre as isotermas embaixo tem que ser maior do que em cima. Então, cada linha dessa laranja é um valor de temperatura. Então, aqui poderia ser, se T1 é 20 graus e T2 é 50 graus, por exemplo. Então, essa primeira linha poderia ser a linha de 30 graus e a segunda linha a linha de 40 graus. A gente vê que embaixo a variação é mais lenta do que em cima, dado as dimensões dessa parede prismática aí. E as linhas com setas são o quê? São as linhas de fluxo de calor. Então, você vê que a taxa, o fluxo de calor, ele também é bidimensional. Não são linhas que seguem a direção de um dos eixos. Antes só seguia a direção do eixo R ou do eixo X, né, dependendo aí da natureza do unidimensional. Agora a gente vê que as linhas vão fazer curvas compondo dois eixos. Então, se a gente pegar uma linha isoterma, como essa aqui, né, em destaque ali, ó. Então, aqui a gente tem uma linha isotérmica, parece muito ali a linha de 40 graus. Essas linhas de fluxos são chamadas de adiabatas. Então, essas linhas de fluxo elas são ortogonais às isotérmicas, porque não pode haver fluxo de calor na direção de uma isotérmica. Porque para haver o fluxo de calor tem que ter diferença de temperatura. E na isotérmica não tem, então elas são perpendiculares. O vetor fluxo de calor ele é perpendicular à isotérmica. Então ele vai ter dois componentes, um em x e um em y. Q de y, que a gente calcula pela lei de Fourier, menos k dt dy, e Q de x, que a gente calcula pela lei de Fourier também, menos k dt dy. dt dx agora, melhor, né? Então, em x, você usa a derivada dt dx, em y, a derivada dt dy.
E aí o vetor resultante ele é a soma das suas duas componentes. Os dois vetores dos componentes cartesianos. Então, esse é um sistema bidimensional, né? Se você observar essa parede aí, ela é uma parede longa no sentido aí do telespectador, né? Você que está assistindo, essa parede vem na sua direção. Então, ela tem um certo comprimento aí, né? Então, ela se estende em um determinado comprimento. Porém, não há variações nesse comprimento, que seria o eixo Z, né? Então, se ela for longa o suficiente, um comprimento infinito aí neste eixo Z, não vai ter variação em Z, né? Dado que o gradiente só está de um lado e do outro ali, T1 e T2. Uma outra hipótese para ser bidimensional, além desse, né? O comprimento ser longo o suficiente, é que você esteja isolado as duas faces, a da frente e a de trás. Se tiver isolado e a parede for fina, também não vai ter. Aliás, se tiver isolado, ela pode ser grande ou pequena, né? Nas duas faces aí. Se estiver isolado, também não vai ter variação de temperatura no Z. Geralmente, a maioria das situações são corpos com uma dimensão em Z muito grande. Por exemplo, dutos, tubulações, né? Placas muito grandes. Então, onde a dimensão do Z é tão grande que não tem variação nessa direção, só em X e Y. Ou em X e Z, ou em Y e Z. Então, as linhas de temperatura constante são chamadas de isotermas. As linhas de fluxo são chamadas de adiabatas. Por quê? Porque não pode cruzar por uma linha de fluxo de calor, não cruza outra linha de fluxo. Não existe uma outra linha de fluxo que possa cruzar uma linha de fluxo de calor. Então, são linhas adiabáticas. Por que que nenhuma linha pode cruzar a linha de fluxo? Porque se cruzar, vai ter um componente do fluxo que está fazendo um ângulo com a isotérmica. Então, você vai poder decompor esse fluxo em uma componente que vai estar em cima da linha isotérmica, que não é possível. Os fluxos só podem ser perpendiculares às linhas de temperatura. Então, são as isotérmicas e as adiabáticas, porque são as linhas de fluxo, né? Porque são linhas de superfícies adiabáticas. O importante é você saber que dentro do fluido, do sólido, né, você vai ter várias linhas de temperatura diferentes e o fluxo de calor ele passa perpendicular a essas linhas, podendo ser decomposto. Se for um problema de bidimensional, vai ser decomposto em duas componentes. Em qualquer análise de condução, você geralmente tem dois objetivos. Um é obter a distribuição de temperatura, que para essa situação do desenho vai ser a temperatura em função de x e de y, t de x e y. Como que você obtém essa distribuição? Você tem que resolver a equação geral do calor. E o segundo objetivo é determinar a taxa de transferência de calor. Para isso, você determina os componentes do fluxo térmico. Então, você tendo a distribuição de temperatura, você acha a derivada dela em x e y e determina, pela lei de Fourier, os componentes do fluxo em cada um dos eixos, x e y, através aí das equações das taxas, né? Então, o problema bidimensional, se você considerar regime estacionário, sem fonte ou sumidor de energia, né? Sem geração de calor, positivo ou negativo, no interior do sólido. Então, a gente tem essa equação geral, a gente vai ter ela simplificada dessa maneira aí. Se for estacionário, sem geração, bidimensional, né? Então, vamos ter as componentes, só os termos em x e em y. Então, a equação vai ficar dessa maneira aí. Lembrando que esse K, você tem a condutividade variando na direção x de uma maneira e a condutividade variando na direção y de outra maneira diferente. Agora, se o meio for isotrópico, a condutividade térmica for constante, independente da posição
Aí esse K vai poder sair, né? Vai passar dividindo o zero para o outro lado, vai continuar zero, né? E aí você vai ter as derivadas segundas. Então essa é a situação mais simples. Regime permanente, sem geração, propriedade constante, o K, né? Pode considerar todas as outras também. Então temos essa equação aí. Você pode resolver essa equação, existem várias abordagens. Tem o método analítico, que é resolver através da matemática pura, a partir de simplificações. Tem o método gráfico e o método numérico. No curso, a gente aborda bastante o método analítico e o método numérico, de diferenças finitas. Então, métodos numéricos computacionais, né? A gente vai ver esses dois métodos, analíticos e numéricos. Vamos ver um exemplo de um método analítico. Então, a gente viu que para a superfície estendida de área variável, as equações já começavam a ficar bem mais possantes, né? Bem mais complicadas. Agora, a gente vai resolver aqui pelo método analítico de distribuição de temperatura, a gente vai ver que a equação ela tem uma cara ainda mais complexa, né? Então, aqui, ó, condução bidimensional, vamos supor uma situação aí bem simples. Só para a gente mostrar como que é o método analítico. Então, considera a condução bidimensional uma placa retangular fina, ou que seja suficiente e longa para você poder considerar bidimensional. Então, você tem aí ou uma placa fina isolada nas faces, ou seja longa o suficiente na sua direção, no eixo Z, para ser considerado bidimensional, né? Que não vai ter o efeito aí das bordas nas direções aí do eixo Z. Então, essa placa, ó, formando o U ali de baixo, né? A face esquerda, a face direita e a inferior estão todas na temperatura T1. E aí a de cima está numa temperatura diferente, T2. Então, lá no Y igual a W, para qualquer X, a temperatura é T2, nessa haste retangular aí. Então, observando essa face da seção transversal dessa haste, que vai no sentido do eixo Z, aí, no seu sentido do telespectador. Então, o objetivo é achar a distribuição de temperatura aí dentro. Achando a distribuição de temperatura, é só derivar em relação a x e y e aplicar na lei de Fourier para achar as componentes do fluxo. Depois você soma essas componentes para obter o vetor resultante do fluxo em qualquer posição. Ok? Então, a gente tem essa equação aí que a gente precisa resolver. Então, a gente vai usar o método analítico pela separação de variáveis, que é um método de resolução bastante utilizado aí em problemas bidimensionais. Existem outros métodos, mas a gente vai ver esse aqui como exemplo. Então, a gente vai, para simplificar, vamos introduzir uma variável θ, que é uma temperatura adimensional. Essa temperatura adimensional θ, a gente vai ver que a temperatura só vai variar entre 0 e 1 no interior desse sólido. Então, o objetivo de uma variável adimensional é tornar a grandeza, o valor mínimo sendo 0 e o valor máximo sendo 1, como se fosse uma porcentagem. Então, ele vai ser definido como a variação local da temperatura em relação a T1 pela maior variação possível em relação a T1, que é quando a temperatura é T2, a maior possível dentro do sólido. Vamos supor que T2 é maior que T1. Então, T2 menos T1 é a maior diferença de temperatura no sólido. E no ponto que você tiver, a diferença de temperatura em relação a T1. Né? A derivada de θ é a mesma derivada de t, né? Então, dθ é igual a dt. E dθ segunda é igual a dt segunda também. Então, a sua equação diferencial ali não vai mudar. Observe como as condições de contorno mudam agora, não? Aplicando a condição de contorno lá, ó,
nas regiões do seu problema, você observa o quê, né? Ó, quando a temperatura é T2, ou seja, nessa linha aqui, a temperatura é T2. Então, o θ, quando você jogar T2 aqui, o θ vai dar 1. Então, θ é igual a 1 para qualquer x e y igual a w, né? Essa é uma condição de contorno. Em qualquer x em y igual a w, o θ é 1. E as outras condições de contorno, ó, nessa face aqui, o θ é 0, porque a temperatura é T1, né? Se você jogar T1 aqui, ó, no θ, vai ficar 0. Aqui também é 0 e aqui também é 0. Então, você tem 4 condições de contorno. Tem que ser 4 porque você tem que ter 2 condições em x e 2 em y. Então, você tem uma condição em y aqui, ó, para y igual a w, o θ é 1. E para y igual a 0, o θ é 0. E 2 em x. Para x igual a L, o θ é 0. E para x igual a 0, qualquer valor de y, o θ é 0 também. Beleza? 4 condições de contorno. Então, viu como as condições de contorno ficam só entre 0 e 1. Isso é um facilitador. A gente vai ver, né? Então, estão aí as condições de contorno especificadas. E aí a gente observa que através dessa transformação do θ, graças a ela, 3 das 4 condições são 0. Então, são condições homogêneas. E o valor ele fica restrito ao intervalo de 0 a 1, que também é uma grande vantagem na resolução de equações diferenciais. Então, a gente só aplicou uma variável θ ali, uma transformação para ajudar, uma estratégia matemática para ajudar nos cálculos. E as condições de contorno estão aí, né? Agora, a gente vai aplicar nessa equação diferencial dθ segundo em x mais dθ segundo em y igual a 0. A gente aplica a técnica da separação da variável. Então, a gente admite que a solução, o θ de x, y, ele é um produto de duas funções. Uma só depende de x e a outra só depende de y. Ou seja, a gente assume uma solução aí de θ de x, y dessa maneira aí. É um produto de uma função que depende de x vezes uma função que depende de y. Que é bem possível de acontecer nesses processos. Você tem uma solução possível para aquele problema onde ela é um produto de duas funções em x e y, cada uma. Então, se a gente aplicar essa função de θ aí na equação, ó, substituindo e multiplicando toda a equação por 1 sobre xy, ou seja, dividindo os dois lados por x e por y ao mesmo tempo, o que vai ser a derivada de θ em relação a x? Então, o y seria a constante aí no caso, quando se deriva em relação a x, então vai repetir yzão, né? Y maiúsculo, derivada de x maiúsculo em relação a x. Dividindo por xy, o y some, vai sobrar só o x embaixo. O outro termo, derivada segunda em relação a y. Então, o x maiúsculo vai repetir, que funciona como uma constante quando você deriva em relação a y, e vai ficar a derivada segunda do y maiúsculo em relação a y. Dividindo também por xy, vai sobrar o y embaixo só, e o x corta, né? Aí você passa um para um lado ou para o outro, fica um negativo, né? Porque eram os dois somando do lado esquerdo igual a 0. Aí se passou para o outro lado, ficou negativo. Passou o termo em x para o outro lado. Se você olhar essa equação, fica evidente que ela é separável. Então, de um lado você tem os termos em x, do outro você tem os termos em y. Então, a igualdade ela se aplica para qualquer x e y se os dois lados forem igual a uma constante. De um lado você tem uma função em x, do outro você tem uma função em y. Isso aí só vai ser igual se essa derivada e o resultado delas forem constantes.
É a única possibilidade. Não tem como uma função em x ser igual a y. Só se forem duas constantes, né? De cada lado aí, a derivada da função em x dividido pela função em x der um valor constante, que a gente vai supor que é esse lambda ao quadrado aí, a constante. E do outro lado, a derivada segunda da função y sobre a função y tem que dar um valor constante também. É a maneira disso aí ser igual. Então, se os dois lados são igual a constante, ó, então isso aqui é igual a lambda ao quadrado. Então, você tem duas equações, né? Você tem essa equação aqui, você vai passar o y multiplicando para o outro lado, passa esse y para lá e depois volta ele para cá diminuindo, né? Então, vai ter essa equação aqui. E você também tem essa outra equação aqui, não? Passa o x para lá multiplicando. Pode passar o sinal negativo junto e aí ele passa para cá somando, né? Aí você vai ter essa outra equação de cá. Então, você tem duas equações que só depende, uma depende só de x, outra depende só de y. Então, essa é uma maneira de você resolver uma equação de derivadas em duas componentes, né? Então, a equação diferencial parcial, você consegue reduzir ela para duas equações ordinárias. E são equações de soluções conhecidas. Então, a equação de cima de x tem essa solução aí. C1 cosseno lambda x mais C2 seno lambda x. E a de baixo também é conhecida. C3 exponencial menos lambda y, C4 exponencial mais lambda y. Lá de cálculo 3, né, a gente viu várias soluções de equações diferenciais. Então, a forma geral da distribuição de temperatura, a gente sabe que é isso aí. Substituindo, então, a equação de x e y que a gente obteve ali atrás, né, a gente vai ter essa equação aí de θ. Então, a solução geral da distribuição de temperatura foi determinada aí, através de um método analítico, matemático. Então, temos 4 constantes para serem determinadas com base nas 4 condições de contorno. Então, uma condição de contorno, a gente sabe que θ no x igual a zero, para qualquer y era zero, né? Disso aí a gente vê, então, ó, se você colocar zero no x, obviamente o C1 vai ter que ser zero aí, né? Então, para x igual a zero em qualquer y, isso implica que o C1 tem que ser zero. Porque o seno de zero é zero, então ali já vai ser zero, né? Aquele fator C2 seno lambda x. Colocando o x igual a zero ali, isso aqui já dá zero. Para isso aqui dar zero, cosseno de zero é 1, né? Então o C1 tem que ser zero. Aqui você não está mexendo, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer y. Então, essa condição de contorno implica que o C1 é zero. Uma constante você já descobriu. A segunda condição de contorno. Em y igual a zero para qualquer x, o θ também era zero. Aí isso vai implicar o quê? Não. Para qualquer valor de x, a gente sabe que quando você colocar y igual a zero, os termos de exponencial vai dar 1, né? É elevado a zero é 1, e aqui elevado a zero é 1 também. Então, C3 mais C4. Esses termos aqui, né? O C1 já é zero, já sumiu, né? Então, a gente vai ter essa equação aqui. Isso tem que ser igual a zero, pela condição, né, da igualdade ser nula. Beleza? Para aquilo ali ser zero, o que vai acontecer? O C3 tem que ser igual ao menos C4, que aí vai dar zero ali, C3 mais C4, né? Se um for o inverso do outro, quando você somar vai dar zero.
Então, esse produto vai dar zero. Lembrando que o C2, ele não pode ser zero, porque senão, se o C2 for zero, dado que o C1 já é zero, né? Se o C2 for zero, o θ vai ser zero para qualquer x e y. Então, o C2 não pode ser zero aí. Então, o que resta é que o C3 seja igual ao inverso do C4. Ao oposto do C4, ou melhor, né? E a terceira condição, né? Em x igual a L, o θ também era zero. Então, quando você colocar L ali no x, independente do valor de y, né? O C3 você já sabe que é o inverso do C4, então ali já vai ficar na função C3 nessa função aqui, você já pode substituir, né? Onde tinha C3, você já pode botar menos C4 aqui. Por isso que só ficou em função do C4 lá, né? E aqui ficou um menos o outro agora, por causa do sinal negativo de um em relação ao outro, né? A constante C3 e C4. C2 não pode ser zero, a gente já viu isso. Então, a única maneira disso aí dar zero é o quê? O que a gente pode fazer para isso aqui dar zero? É mexer aqui, né? A gente tem que mexer nesse seno de lambda L. O lambda ele não pode ser zero aí, ó, porque senão vai dar tudo zero, né? Isso aqui já não existe mais. Se o lambda for zero, esse θ dá zero para qualquer x e y. Então, o lambda não pode ser zero. Agora, esse seno aqui, esse θL tem que dar zero. Como que você consegue fazer com que o θL dê zero aí? Para essa equação, né? Então, seno de θL tem que ser igual a zero. Ó. Isso acontece para quando n ele é um número inteiro positivo, nesse π sobre L aí, né? Tem que ficar sobre L para cortar com esse L de cá, ó. Vai cortar, né? E aí o seno dos múltiplos de 180 sempre são zero, né? Que é o π, né? Π é os 180 graus. Múltiplos de π, o seno é sempre zero. Os múltiplos inteiros, né? Então você vai ter essa restrição aqui, que o lambda tem que ser igual a nπ sobre L, sendo n um número inteiro. Qualquer. Ainda, né? Ó. Aí lembrando que o lambda não pode ser zero, né? Como mostrou ali já. Então, substituindo ali, você vai ter essa equação aí, que o θ é C2, C4, seno de n, qualquer valor de n inteiro, πxl, vezes os termos aí de exponencial, né? Lembrando que o lambda, ele tem esse valor aí. nπ sobre L. Então, a gente pode juntar as duas constantes C2 e C4, chamar aí de Cn, uma constante, e usar a definição do seno hiperbólico. A gente sabe que e elevado a x menos e elevado a menos x é seno hiperbólico, né? Daquela definição que a gente viu na aula passada. É elevado a alguma coisa menos é elevado a menos essa mesma coisa aí. Então, é o seno hiperbólico de n y sobre L. Então, a gente observa que esse n pode ser vários números, então há infinitas soluções. Só que o problema ele é uma equação diferencial linear. O problema é linear, então tem que ter uma solução geral aí. Então, a gente pode colocar essa solução dessa forma aí. Então, o θ de x ele é um somatório de n, pode ser 1 até o infinito, sendo um número inteiro, né? Várias constantes Cn possíveis e seno nπx sobre L, seno hiperbólico nπyl. Então, esse Cn pode ser as constantes referentes a cada valor do n, pode ser quaisquer valores de constantes aí, possíveis, né? A gente tem que determinar quais são esses valores que são possíveis dentro, então, da última condição de contorno.
Então, o valor de Cn precisa ser definido ainda nesse somatório, né? Nessa série, nessa expansão aí. Então, a última condição de contorno era que para y igual a w, o θ era 1. Então, substituindo y ali, w, na nossa equação que a gente tem por enquanto, onde falta determinar o valor de Cn, que pode ser aí vários valores possíveis, esse Cn. Cada valor de n tem um Cn diferente. Então, substituindo o w ali no y, a gente acha essa equação aí. Aí a gente usa as propriedades de funções ortogonais. Quem quiser dar uma olhada depois no tópico 4.2 do livro Encropera, né, tem mostrando detalhado como é que obteve essa solução aqui, né, a partir dessas funções ortogonais, que são aplicadas a seno e seno hiperbólico também. Funções trigonométricas e funções hiperbólicas pode se aplicar as propriedades de funções ortogonais. Aí você obtém esse valor de Cn aí, né, em função do n. Então, o Cn ele pode ser esses valores aí que obedeçam essa equação para n números inteiros. Então, a sua distribuição de temperatura, olha como que é a equação, né? É um somatório envolvendo funções trigonométricas e funções hiperbólicas. Então, uma equação bem complicadinha, né? Para você obter, então, as componentes do fluxo de calor, você deriva ela em relação a x, deriva em relação a y. Moleza, né? Derivar em relação a y e a x. Aí, achando as componentes, você faz o vetor resultante, né? Beleza? Esse é um método analítico. Ó. Essa solução aí são mostradas aí nessa forma gráfica, né? Então, essa equação, ela vai gerar essas curvas aí. Ignore, por enquanto, as curvas com as setas. Os vetores, né? São os termos de fluxo de calor, que você obteria a partir das equações de taxa aí. O dθ em relação a x, dθ em relação a y, aplicando menos k vezes essas taxas. Na lei de Fourier, você acha os componentes do fluxo e soma. Aí você vai achar essas linhas de fluxo aí. Olhando só as linhas contínuas, são as linhas de variação da temperatura dimensional. Então, lá em cima o θ é 1, e à medida que você vai descendo, vai fazendo essas curvaturas aí. Senoides e senoides hiperbólicas, né? Essas curvas senodais, trigonométrica e hiperbólica. Então, tem essa cara aí, né? A distribuição de temperatura dentro dessa placa. Você vê que é um caminho complicado, né? Você ir pelo método analítico. De cara você já viu isso. Né? Observe aí que a distribuição de temperatura ela é simétrica, dadas as condições do problema. De um lado e do outro a temperatura era a mesma, né? Só muda lá na face de cima. Então, em torno do x igual a metade do comprimento, ali onde tem essa linha de fluxo descendo, naquele local ali é um ponto de simetria, então o dt dx ali é zero. A gente observa que o dt dx é zero naquele local, consequentemente, né? Ele é um plano de simetria e é adiabático. Logo, também é uma linha de fluxo de calor. Essa linha aí você não iria achar pela distribuição de temperatura. Você só acha graficamente, observando que é um problema simétrico e que esse ponto central é um ponto de simetria. Todo ponto de simetria é como se fosse um espelho, né? Como de um lado é a mesma temperatura do que do outro lado, né? Não tem diferença de temperatura, então não tem fluxo de calor atravessando. Só tem o fluxo de calor passando aí no sentido da linha, né? É uma linha adiabática, logo é uma linha de fluxo. A gente viu que as linhas de fluxo são linhas adiabáticas. Beleza? Então, isso aqui ilustra o método analítico. A gente viu que não é moleza, né? Então, a gente trabalha com soluções prontas. Então, a gente utiliza fator de forma e taxa de calor dimensional. Como é que a gente faz isso? Então, já tem as soluções existentes para situações específicas. Então, essas soluções já estão disponíveis.
E aí elas são apresentadas em termos de fator de forma, esse termo S, ou de uma taxa de condução de calor adimensional. Então, a taxa de transferência de calor ela pode ser calculada da seguinte maneira, utilizando o fator de forma. Então, observe que o fator de forma ele vai entrar aí no lugar, né? Se você pensar na equação da parede plana, que seria área sobre comprimento vezes K delta T, né? Então, o fator de forma da parede plana é o quê? É a área dividido pelo comprimento. A área da seção transversal dividido pelo comprimento. Se você pensar na parede cilíndrica, né? A gente tinha aquela equação lá. 2π vezes o K, vezes o comprimento, delta T, né? E embaixo o ln dos diâmetros. Então, o fator de forma seria o quê? O 2π sobre o ln embaixo, né? 2πl em cima sobre o ln dos diâmetros embaixo. Então, cada geometria, cada situação tem um fator de forma. E aí, essas geometrias bidimensionais, desses problemas bidimensionais, também têm fatores de formas próprios. E eles são tabelados, né? Aí fica tranquilo a gente descobrir quanto que é o valor da taxa de transferência de calor, sem você precisar pegar a equação diferencial, solucionar ela por um método matemático, obter a distribuição de temperatura e depois derivar para obter a taxa de transferência de calor. Então, não precisa desse caminho todo trabalhoso. A gente trabalha com as soluções prontas na forma de fator de forma. E aí, assim como você usa na condução unidimensional a regime permanente, sem geração, a gente pode usar também na bidimensional o conceito de resistência térmica. Então, uma condução 2D, resistência térmica de condução bidimensional. Vai ser o quê? Definição de resistência é sempre ΔT sobre Q, né? Então, você vai passar o SK ali para o outro lado, na equação, né? ΔT sobre Q é o conceito de resistência. Então, fica 1 sobre SK do outro lado, passa dividindo. Essa é a resistência térmica de condução bidimensional. A gente vai ver como que trabalha com esses fatores de forma, como que eles são apresentados nas tabelas. Ou as tabelas apresentam essa taxa de condução de calor adimensional, Q asterisco. Ele é definido como sendo a taxa de transferência de calor real, que você vai obter, vezes um comprimento característico, dividido por Ka delta T. Onde esse comprimento característico, esse LC, é área superficial, ou chamar de área ativa, dividido por 4π. É a raiz quadrada disso. Né? Ok, vamos ver na tabela como a gente trabalha com isso aí. O ΔT de 1 para 2 é o quê? É a diferença de temperatura entre os contornos do problema. Então, a gente vai ver que cada situação tem um contorno diferente. Precisa estar atento a isso aí. Então, é a tabela 4.1 do Encropera, que apresenta diversas situações de soluções conhecidas. Então, a condução bidimensional vai se resumir, né, no nosso curso, a trabalhar com os fatores de formas tabelados. A partir dele, a gente faz as contas. Então, aqui tem essa tabela, né? O fator de forma para sistema selecionado. Então, em diversas situações, a gente tem aí os fatores de forma, né, que vão te possibilitar calcular a taxa de transferência de calor. Existem algumas restrições para cada situação. Então, se você pegar aí, por exemplo, ó, uma esfera, caso 1, né? Uma esfera que está toda a uma temperatura T1, sua superfície externa, né, está a T1, e ela está enterrada em um meio semi-infinito. Semi-infinito o quê? Porque para baixo, né, é infinito, o solo, por exemplo, e para cima tem uma outra coisa aí, qualquer. Então, tem uma interface aí nesse meio, que está próximo do seu objeto. Então, os contornos do problema são o quê? Essa superfície que está a T2 e a superfície da esfera externa que está a T1. Então, esse é o ΔT que você vai usar, né? É um problema bidimensional aí. A restrição é que essa altura Z tem que ser maior do que o diâmetro sobre 2.
Até para a esfera estar enterrada, né? Se for menor, ela não vai estar enterrada, ela vai estar exposta lá em cima. E aí o termo S, ó, é dado por essa equação aqui, 2πd, 1 menos d sobre 4z. Se for um cilindro, né, ó, mesma situação, um cilindro enterrado, aí você tem as restrições, tem duas equações possíveis, né? Uma é mais restrita, a outra é menos restrita, mas as duas dão o mesmo resultado, se as duas forem aplicáveis dentro das restrições aí. Então, essa aqui pode ser utilizada desde que o L seja muito maior que o D, né? O comprimento desse tubo, né? Pode ser uma dutovia, um gasoduto, um oleoduto, por exemplo, onde o comprimento é muito grande. Tem que ser muito maior do que o diâmetro. Geralmente é, né? E para usar essa outra equação aqui, que não tem função hiperbólica, tem que ser maior do que o diâmetro. E o Z tem que ser maior do que 1,5 do diâmetro. E aí, nessa tabela, você tem vários casos, né? Um cilindro enterrado aí, caso de fundações, por exemplo. Condução entre dois cilindros, dois gasodutos que possam trocar calor entre si, né? Uma temperatura T1, outra T2. O caso 5, um cilindro horizontal imerso aí dentro de uma parede, né? Dos dois lados está a temperatura T2. Mais caso é um cilindro dentro de um quadrado, ó, um outro problema bidimensional. Um cilíndrico excêntrico. Se esse cilindro estivesse no centro, seria um problema unidimensional, só variaria no R. Porém, como ele não está centrado, né? Aí os gradientes de temperatura não vão ser unidimensional, vai variar conforme o ângulo aí também. Isso aí varia no R e no θ, né? Caso 7. Uma aresta de uma parede, né? A gente tem um problema bidimensional na aresta, que a gente não considerava, né? Lá no capítulo anterior, né? De sistema unidimensional. Mas as arestas são bidimensionais, se você observar bem, né? Aqui na ponta você tem uma temperatura T1 e aqui tem T2, né? Nos dois lados, T2. Então o calor ele pode chegar daqui para cá mais rápido do que daqui para cá, né? E a temperatura vai variar ao mesmo tanto. Na diagonal tem que ir de T1 a T2. E pegando aí os lados desse quadrado tem que ir de T1 a T2 da mesma maneira, ou seja, a temperatura vai variar de maneira diferente aí no X e no Y. E tem mais casos, né? A tabela tem vários casos aí. O vértice, né? A mesma situação que eu comentei. Um disco que está na temperatura T1 sobre 1,5, né? Uma base aí de uma máquina. Um canal quadrado é um sistema bidimensional, por quê, né? O canal quadrado que você tem, né? Aqui está numa temperatura T1 e do lado de fora está a T2. Se esse calor vem por aqui, ó, a variação de temperatura é de T1 para T2. Se ele vem pela aresta aqui, não. Também vai de T1 a T2 em um comprimento maior. Então vai variar de maneira diferente ali naquelas regiões. Varia em X e em Y, né? Como é um duto grande, comprimento grande, não vai variar em Z. O efeito das bordas desse duto, né? O início e o fim. O início e o fim não vão afetar a distribuição, se forem um duto muito grande. E a parte B da tabela é quando você usa aí as taxas adimensionais. A ideia é a mesma, né? Mas as situações são diferentes. Aí você calcula a área. Cada situação tem uma área de cada problema. A área S, né? Que você vai jogar aqui dentro. O comprimento característico ele é sempre essa área S dividido por 4π a raiz quadrada, né? Então, o comprimento característico você vai jogar aqui. A partir do cálculo da área S. T1 e T2 é a diferença de temperatura entre os meios, né? Aqui uma esfera numa temperatura T1 e um solo, né? Por exemplo, com T2. Pensar em rejeitos radioativos que estão enterrados no solo e muito profundo, né? Aqui é um disco, não? Um disco plano.
um retângulo e uma forma cuboide aí, né? Paralelepípedo. Então, você calculou a área S, tem o ΔT, e aí você tem a equação para calcular o Q asterisco, ó, tá aqui, né? Os valores dele para cada situação. Então, você consegue achar a taxa de transferência de calor entre um material e o outro aí. Aqui, por exemplo, entre a esfera e o solo, né? Entre o disco e o solo, a placa e o solo e o paralelepípedo e o solo. No paralelepípedo, né, dependendo da dimensão, o valor do Q asterisco são valores diferentes, né? Aí você tem várias possibilidades de D minúsculo sobre D maiúsculo, né? As dimensões possíveis aí. Que não tiver dentro da faixa, você pode tentar interpolar, porque a variação aqui do Q asterisco é bem pequena, né? Dá para interpolar tranquilamente aí. Fazer um exercício então, né? Então, o capítulo 4 a gente vai abordar basicamente isso aí e os métodos numéricos que a gente vai ver mais para frente. Então, condução bidimensional vai ser bem limitado dentro do nosso curso. Porém, o método numérico, ele resolve qualquer situação, inclusive essas aqui, né? Então, os métodos numéricos são bem úteis. Um exercício aí vamos fazer, né? Um fio metálico elétrico tem o diâmetro de 5 milímetros, deve ser coberto com isolante. A condutividade do isolante é 0,35. E aí você espera em uma instalação típica que o fio ele seja coberto e o H externo seja 15, já associado à convecção e radiação. É um H já global para convecção e radiação. Para minimizar o aumento da temperatura em função do aquecimento resistivo, esses fios que transportam energia elétrica, né, você encapa eles justamente para trocar mais calor, né, não para isolar, né? Então, o encapamento de um fio, o objetivo é trocar mais calor. Então, você usa o raio crítico. Quem lembra aí, o raio crítico é aquele raio que promove o aumento da troca de calor por convecção. Então, você aumenta a área externa com o aumento do raio, né, que é o πdL, de modo que a troca por convecção vai ser a maior possível. Aí você vai conseguir trocar mais calor. Entretanto, ó, durante o processo de cobertura do fio, a espessura do isolante às vezes varia, né? Às vezes o fio não fica centrado dentro do encapamento, ele fica meio excêntrico. Então ele pergunta se tiver uma variação de excentricidade de 50% aí, qual vai ser a mudança na resistência térmica do isolante. Então é isso aí, né? Geralmente um fio encapado você usa o raio crítico. Raio crítico, né, é K sobre H, né? Pega o K do encapamento, divide pelo H do meio externo, né? Na prova aí tinha lá a questão do fio encapado, né? Fio encapado é sempre o raio crítico, né? Porque o objetivo não é isolar. Porque um fio transportando energia, ele funciona como uma resistência elétrica. Você precisa que esse calor saia, né? Senão o fio ele vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, né? Aí você vai perdendo mais energia. Quanto mais quente esse fio, mais energia você vai perdendo. Você tem que resfriar ele. Então você coloca o encapamento que já protege o fio e faz no raio crítico para ter a maior troca de calor possível. Raio crítico é fácil, né? Era só você pegar o K do material que você escolheu do seu encapamento, lá, um plástico, um polímero, né? Dividir pelo H que você estimou, né? Quem fez isso aí foi bem. Porém, às vezes a gente vê aí, ó, como está no desenho, né, na parte B do desenho, ó, esse fio não pode ficar centrado direitinho, né? Aí você vai ter uma mudança, então, na troca de calor. Será que isso vai ajudar ou vai atrapalhar, né? No resfriamento desse fio aí, desse fio resistivo, né? Então, para a gente fazer aí, repare que esse é o caso, né, é um dos casos da transferência de calor bidimensional. Um sólido excêntrico dentro de um outro, né, um cilíndrico excêntrico dentro de um outro cilíndrico. Então, as considerações aí, vamos considerar regime estacionário, condução bidimensional, para o caso do fio excêntrico, propriedades constantes, e a superfície externa e interna da cobertura tem temperatura uniforme.
Então, a superfície do fio está numa temperatura T1 e a superfície externa do encapamento está numa outra temperatura T2, próxima da do ambiente. Por que esse problema é bidimensional, né? Observe que, como o fio no centro, a T1, né? Então, aqui no centro está a T1. E do lado de fora está tudo a T2. Então, observa que se você for caminhando aqui no ângulo de 90 graus, né? Para um θ de 90 graus, a variação de temperatura é maior do que para o θ aqui de 270, aqui embaixo, né? Então, você vê que varia, a temperatura varia diferente conforme o ângulo que você tem. Além de variar diferente também no raio, né? Então, para cada valor de raio, a temperatura é uma. E para cada valor do ângulo aqui, né? Do eixo cilíndrico aí, é outra. Já no eixo Z, na sua direção que está assistindo, não varia, porque esse é um fio longo o suficiente para você desprezar o efeito das pontas do fio. Então, em todo o comprimento do fio, né? Você vai ter esse perfil de temperaturas aí, né? Tá mostrando uma seção do fio aí, né? Você tem que fechar aqui para ver ele inteiro. Mas é um problema simétrico, né? A outra metade do fio é o espelho disso aí, né? É um problema simétrico. Você só tem que descobrir uma metade. A outra já, por simetria, vai ser igual. Então, resolvendo aí, considerando primeiro, né? Qual vai ser a resistência para o eixo, um fio centrado, ó. Então, o raio crítico é K sobre H. O K desse isolante é 0,35, o H era 15, né? Então, você tem 23 milímetros do encapamento. Então, a sua espessura TCR, indicada aqui no desenho, à direita, né, vai ser o raio crítico menos o diâmetro sobre 2, né, que é o raio de dentro. Que aí vai dar 21 milímetros. A espessura do encapamento, né? Então, o fio e o encapamento, no total, tem 23 milímetros de raio, e só a espessura do encapamento é 21, né? O fio tem um raio de 2 milímetros. Então, você já tem o raio de fora e o raio de dentro, você acha a resistência térmica de condução aí por esse encapamento, né, dessa maneira aí, né? Então, a resistência térmica do encapamento do fio vai dar 1 metro Kelvin por watt, por unidade de comprimento, né? Você vê que está Ln do raio externo, que é o crítico, sobre o raio interno, que é o do fio, dele sobre 2, sobre 2πk, faltou o L, que está por unidade de comprimento. E se o fio for excêntrico agora, a segunda figura, né? Aí é a situação bidimensional, né? Variando aí. Então, a situação bidimensional variando no θ e no R, né? A gente viu que a temperatura varia em θ e em R. E é o caso 7 da tabela 4.1. Lá na tabela 4.1 a gente tinha esse caso aí, né? Um cilindro circular excêntrico de comprimento L é um cilindro de igual comprimento. Então, o diâmetro do maior, né? Tem que ser maior do que o do menor, obviamente. Dzão tem que ser maior que Dzinho. E o comprimento tem que ser muito maior do que o diâmetro, que é o caso. Como é um fio de transporte de energia elétrica, tem um comprimento muito grande em relação ao diâmetro. E aí você tem o fator de forma, né? Que é esse 2πL sobre esse cosseno hiperbólico aí desses termos de diâmetro e essa distância entre os eixos dos cilindros, né? Esse termo Z. Né? Então, o fator de forma é esse aí. Como você faz a conta, então? Ó, primeiro calculando o Z, né? Então, o Z, como você tinha 50% de excentricidade, vai ser metade da espessura do encapamento. Então, vai ser 1 centímetro.
E a resistência térmica de condução de uma superfície, que é a do fio, né? Até a superfície externa do encapamento. Então, resistência térmica de condução nesse encapamento, que é o sólido por onde o calor ele vai passar de forma bidimensional, é 1 sobre SK. O fator de forma já tem ali, né? Então, você substitui aí na equação, ele vai vir o inverso, né? Então, o cosseno hiperbólico vai para cima e o 2π vai para baixo. O L foi para onde, né? O L a gente tirou porque a gente está fazendo a resistência por unidade de comprimento. Substituindo aí o valor de D maiúsculo, D minúsculo e o Z e o K do encapamento, você vai achar 0,91 a resistência. Então, de 1 foi para 0,91, né? Reduziu em 10% a resistência térmica. Então, você vê que o fato do fio ficar excêntrico é até bom, né? Troca mais calor, porque se a resistência é menor, quer dizer que está facilitando a saída do calor aí. Então, é até bom mesmo ter esses erros de fabricação, né? Não vão atrapalhar. Outro exercício agora, né? Duas dutovias paralelas, separadas por uma distância de meio metro, estão enterradas no solo. O solo tem essa condutividade 0,5. Esses dutos têm esses diâmetros 100 e 75, e a temperatura superficial de cada um é 175 e 5. Então, você precisa estimar a transferência de calor entre os dois dutos, as duas dutovias, quanto uma passa para a outra de calor. Uma está fria, outra está quente, né? E estão a uma distância de meio metro aí, entre centros. Então, a gente vê que é basicamente o caso 4 da tabela, né? Condução entre dois cilindros, de comprimento L em um meio infinito. Então, você tem um cilindro AT1 e um outro cilindro AT2. Quanto de calor troca entre essas duas superfícies? Uma que está AT1 e outra AT2. Tem o fator de forma, a restrição é que o comprimento seja muito maior do que os diâmetros e do que o espaçamento, o que é porque são dutovias, né? Tem quilômetros e quilômetros. Com certeza é muito maior do que essas dimensões de D e W. Então a gente vai fazer as considerações. Estado estacionário, bidimensional, né? A condução no solo é bidimensional. De um tubo para o outro vai ter que conduzir no solo, né? As propriedades são constantes. Elas estão enterradas muito profundamente, né? Em um meio infinito, para você não ter interferência da superfície. O comprimento da tubulação é grande o suficiente. Resistência de contato entre o solo e o tubo é desprezível. Assim como também no anterior a gente desprezou a resistência de contato entre o fio e o encapamento. Então a gente sabe que o calor, usando o fator de forma, é SK ΔT. Como está por unidade de comprimento, fica o L ali embaixo dividindo, né? A gente não sabe esse comprimento, faz por unidade de comprimento. O fator de forma está ali, ó, 2πL, né? O L vai sair porque está fazendo o S por unidade de comprimento. Cosseno hiperbólico das dimensões, né? Já substituindo aí, o W, né, 0,5, diâmetro 1, 0,1, diâmetro 2, 0,075. Você vai achar 1,29 esse fator de forma por unidade de comprimento. Substituindo lá, então, 1,29. O K do solo é 0,5, né? E as temperaturas de cada superfície. Lembre-se que a condução bidimensional é através do solo. Então, você tem que pegar o K do solo, né? No exercício anterior, a condução bidimensional era através do encapamento. Então, você pega o K lá do encapamento do fio. Então, o calor trocado era 110 aí, né? Um outro exercício aqui, ó, 4.10. Um oleoduto transporta óleo cru, está enterrado no solo. Seu eixo central está a uma distância de 1,5 m abaixo da superfície. Tem um diâmetro de meio metro. Está isolado com 100 mm de vidro celular. A gente quer saber a perda de calor. Dado que a gente tem um fluido quente passando dentro do duto e o ambiente lá fora, lá em cima, está a 0 graus, né? Qual é a perda de calor aí? Então, um oleoduto transporta óleo cru, é um óleo viscoso.
Então, você tem que manter ele quente aí a 120 graus para favorecer esse escoamento, senão, muito viscoso e frio, né, ele vai dificultar o bombeamento. Aí você aquece para diminuir a viscosidade e facilitar o escoamento. Então, é interessante você ver quanto de calor está perdendo para você poder ter um aquecimento adequado. Você vai passando ele por diversas estações para ir aquecendo esse óleo para promover o seu escoamento. Passando lá na Sibéria, né? Esse oleoduto enterrado aí. A gente tem essa situação, a superfície lá em cima está a zero e tem um duto aí que está com 120 graus fluido interno. Agora a gente vai ter que trabalhar com resistências térmicas, né? Que a gente tem, ó, dentro do tubo tem um óleo, o calor vai sair do óleo, vai passar para a superfície interna do tubo, né? Vai passar pela parede do tubo, passar pelo isolante, aí depois você chega na superfície externa do isolante, aí passa pelo solo, onde a condução é bidimensional, para chegar lá em cima. Observe que a condução bidimensional aí é no solo. Então, quando chegar da superfície externa do isolante para a superfície do solo lá em cima, né? Esse processo é bidimensional. Né? Aí tem as linhas de temperatura e as linhas de fluxo, né? Esquematizada aí, ó. Você observa aí, né? Então, se você caminhar para baixo, ó, a redução da temperatura é mais lenta do que caminhando para cima, né? Então, para cima, ó, você já está 80, 30, 20, 10, 0 graus, né? Para baixo ele resfria muito mais lentamente, né? Porque o ambiente frio está lá fora, né? Dentro da Terra é mais quentinho. Você vê que a temperatura ela vai variando diferente no solo, né? Para cima ou para baixo. Então, isso aí é a temperatura ela varia diferente em θ de novo e no raio, né? Já no Z aí, né? A direção Z não vai variar tanto, né? Porque o solo ele é grande o suficiente para você desprezar o efeito das bordas. Na verdade, não tem borda porque é um meio semi-finito. O problema é bidimensional, né? Então, as considerações, ó. Estacionário, condução unidimensional através do isolamento. Então, convecção, condução ali no tubo é unidimensional. No solo é bidimensional, né? Propriedades constantes, resistência convectiva do óleo de condução da parede no tubo, a gente vai ver que é insignificante. E o comprimento é muito maior que o diâmetro, a restrição da nossa situação da tabela 4.1, né? Então, observe aí, ó, as resistências térmicas envolvidas nesse problema. E a gente tem o óleo lá dentro do tubo que está na temperatura de 120 graus. Então, do óleo, então aqui a gente está a 120 graus aqui dentro. Então, desse ponto até a superfície interna do tubo, até aqui, né? Tem que haver a convecção. Então, para você trocar calor do óleo para a superfície interna do tubo metálico, tem uma resistência de convecção. Aí você chegou aqui, né? Superfície interna do tubo metálico. Aí você vai ter que passar esse tubo metálico, né? Vai chegar aqui do lado de fora do tubo metálico. Então, para passar, você tem a resistência de condução no tubo. Chegou do lado de fora do tubo metálico, agora você tem que vencer a resistência do isolante. Aí agora você chegou na superfície externa do isolante, da superfície interna para a externa do isolante. Então teve essa resistência de condução no isolante. Aí você chegou aqui na temperatura I, né? Chamou de TI. Temperatura ali. TI, agora de TI, que é a temperatura interna aqui, né? Até a temperatura externa, que é a T2, você tem uma condução bidimensional, né? Dado que as temperaturas elas variam aí diferentemente para cada raio e para cada ângulo. Então, da superfície externa do isolante até o solo, tem uma outra resistência aqui, só que é uma resistência de condução bidimensional.
dado pelo fator de forma, né? 1 sobre SK. Essa resistência é calculada assim. E esse termo S a gente pega na tabela lá. Então vamos ver como vai ficar isso aí, ó. Repare que não foi dado informações de que duto é esse. A gente não tem qual é esse metal. E não foi dado o H interno. Então, por isso que a gente já falou aqui que vai desprezar, né? A resistência convectiva do óleo, condução da parede do tubo, não foram dadas informações. E de contato também, geralmente a gente despreza, né? O contato entre o tubo e o isolante e o solo, né? A gente nem mostrou aqui no circuito. Mas a gente teria, né, uma resistência de contato aqui nesse meio e uma aqui, né? Mas a gente nem mostra porque geralmente a gente não considera isso. Então, a gente desprezando a resistência de convecção interna e a resistência de condução do tubo, da dutovia e do oleoduto. Então, se não tem resistência, a temperatura do óleo pode ser considerada como sendo a temperatura na superfície interna do isolante. Porque não tem resistência, né? Observa a mudança, ó. O T1 estava aqui, né? Aí você pode considerar ele sendo igual a esse nó aqui, T1, né? Aqui também é T1. Por quê? Porque você desprezou essas resistências, né? Se não tem resistência, a temperatura não muda. Então, a gente vai considerar aqui a temperatura na superfície interna do isolante é o próprio T1. Como se o óleo e o tubo estivessem aí na mesma temperatura, inteiramente na mesma temperatura. Então, vai ter só duas resistências, a de condução no isolante e a de condução no solo, né? Então, esse detalhamento todo a gente só vê aqui no exercício, né? Então, o calor ele vai ser, né, diferente de temperatura, que é o T1 sobre o T2, né? E para passar por essas diferenças, essa temperatura de um material para o outro, você tem que vencer duas resistências, dadas as nossas simplificações. É razoável você desprezar a resistência de convecção. Como é um oleoduto, não é razoável, porque o H aí seria grande, né, dado que é um líquido e é um líquido viscoso. Esse H vai ser bastante relevante. Porém, não foi dado, né? Condução no tubo, como esse tubo é metálico, né? Geralmente, se for um tubo delgado, de diâmetro pequeno, até vai ser pequena essa resistência aí. Comparada à condução no isolante e no solo, né? Os dois podem ser menos importantes. Mas eu acredito que essa convecção interna aí vai ser importante também, porque é um óleo viscoso, líquido ainda, né? Aliás, se o H ele é grande, né, na verdade, né, a resistência fica pequena. Então, realmente são mais importantes a condução do isolante no solo. Então, no isolante, né, é LN do razão dos diâmetros, 2πkL. O comprimento desse duto a gente não tem. Então, fica o L ali, né? Ou você faz o R ponto, o R linha, né, e tira esse L daí de baixo, né? Essa é uma maneira de representar. Então, a condução no isolante é tranquila, né? Essa equação que a gente já vinha trabalhando aí, condução em parede cilíndrica. E a condução bidimensional no solo, 1 sobre SK, né? É o caso 2, ó. Um cilindro isotérmico, né? Tá na temperatura externa aí do isolante, né? T1, 120. Aliás, tá a TI, né? O isolante tá a TI lá no jogo de resistência. Trocando calor com o solo que tá a T2. Então, o S, ó, você tem duas equações possíveis, né? As duas são satisfeitas aí, essas duas questões. O L é maior que o D e o Z também ele é maior do que 1,5 do diâmetro. Pode usar qualquer uma das duas. Se a gente usar a primeira, ó, do cosseno hiperbólico, né? Então o S vai entrar ali, vai entrar o inverso dele, né? O L a gente não tem, então fica por L ali embaixo. Então temos as duas resistências. E aí o calor, né, é o diferente de temperatura total dos materiais, 120 do óleo até 0 lá em cima. E a soma das resistências. E o L vai continuando, né? Você vai carregando o L, 84 vezes L. E a gente sabe que o Q' é o Q sobre L. Então o L vai sair, né?
Você tem 84 watts por metro. Calor trocado entre os dois dutos. E um último problema que a gente vai fazer, ó. Esse envolve aletas, né? Então a gente já aborda os dois tópicos que a gente viu aí. Uma unidade elementar de um aquecedor de ar consiste em uma longa resistência elétrica cilíndrica. O desenho já resume, né? Então você tem uma resistência elétrica e o aquecedor vermelhinho, diâmetro D, e ele é envolto por uma luva de aletas para aumentar a troca de calor, né? E proteger o fio também. Então o objetivo aí é você aquecer o ar que está ali por fora, né? Então você usa essa luva de alumínio aletada aí para aumentar a taxa de transferência de calor. Então, você tem N aletas, espessura T, comprimento L, a gente vê que são 16 aletas aí já, né? São fabricadas integralmente com a luva, de largura W. Todas as dimensões estão aí, né? Então, avalia a taxa de calor. Então, temperatura do aquecedor é 300 graus, o diâmetro é 20 milímetros, a luva é de alumínio com K de 240, o W é 40, N 16, T 4 milímetros, comprimento da aleta 20 milímetros. A gente vê que essa aleta está exposta. Se a gente quiser, a ponta da aleta está exposta, trocando calor. Se a gente quiser usar a equação de aleta, calor trocado por aleta adiabática, tangente hiperbólica de ml sobre ml, tem que usar o L corrigido, né? Que é o comprimento mais a espessura sobre 2. Tem que lembrar disso. O H externo é 500 e a temperatura do ambiente é 50 do ar externo. Já está aquecido aí. Então, observe aí, né? Vamos considerar, ó, se você observar o desenho, ó, o calor ele vai sair aqui dessa superfície, né, que está a 300 graus Celsius e vai passar, ó, para ele chegar aqui, ó, na temperatura da base da aleta, vai ter que passar por uma condução bidimensional, né? Do círculo para o quadrado. Por que que é bidimensional? Porque essa distância aqui é maior que essa, né? E a variação é a mesma. Aqui vai de T1 para T2 e aqui também. Então, a variação aqui tem que ser mais lenta do que aqui, ó. Então, de acordo com o Y que você está, né? Varia com X e Y a temperatura aí. Regime estacionário, propriedades constantes, resistência de contato a gente não vai considerar entre a luva e o fio. Convecção uniforme, condução bidimensional, né? Entre o fio e o quadrado ali da luva. Radiação a gente não vai considerar. A gente tem essa situação aí, ó. O calor para sair de dentro até chegar lá fora vai ter que passar pela resistência de condução do círculo para o quadrado aí, né? Que é um dos casos da tabela. E pela resistência térmica global, né? Esse O aí daquele N global lá, que era o NO, eficiência global. Resistência térmica global externa aí, que envolve a aleta e a convecção, tudo já combinado, né, nessa resistência. Então, você partir, ó, dessa superfície que está a TS, que é 300 graus Celsius, até o ar aqui fora, que está a T infinito, você tem que passar, ó, por uma resistência bidimensional aqui, né, até esse ponto. E uma outra resistência, ó, que já vem dessa parede aqui até o fluido externo, né, até o ar, já contabiliza a aleta, a convecção, né, tudo que acontece ali, da superfície aí laranja até lá fora, né, no ar. Tem essa resistência global ali, da superfície aletada. Da superfície laranja até o ar aqui fora. É uma resistência só. Que a gente considera, né, através da equação lá da resistência da superfície aletada global. Então, a de condução é a bidimensional, ó.
A gente não tem o comprimento desse aquecedor, desse fio, né? Supõe-se que seja longo. Vamos fazer por unidade de comprimento. Então, o S vai ser por unidade de comprimento. Observe que essa aí é a situação do caso 6. Um círculo, um cilindro dentro de um sólido quadrado, de igual comprimento. Então, tem uma haste quadrada e um cilindro dentro dele, centrado. Tem as dimensões, né? O W tem que ser maior que o diâmetro para estar um dentro do outro, e o comprimento tem que ser muito maior que o W, que acontece mesmo. Então, a gente tem o fator de forma, ó, 2πl, né? Sobre o Ln. Como está por unidade de comprimento, o L não vai passar para frente. Vamos trabalhar só com o restante da equação. Então, aí, ó, substituindo ali na resistência, né? Essa equação, o Ln vai para cima e o 2π fica embaixo. Todos os dados já são conhecidos, então a gente acha essa resistência. Então, você vê que a condução bidimensional é só a aplicação da equação que está na tabela. E a global, né? Agora lembrando aí de aletas novamente, né? A gente sabe que existe essa resistência aí do conjunto de aletas, resistência global, que é dado pela eficiência global do sistema aletado, que é esse N0, NO, né? H vezes a área total. Como a gente não tem um comprimento, é a área total por unidade de comprimento. Elevado a menos 1, porque é 1 sobre isso aí. Como você calcula a área total? São 16 aletas vezes a área da aleta, mais a área da base exposta. Cada aleta tem uma área de 2 vezes o seu comprimento, que é o L ali, né? O comprimento da aleta. Então, esse L aqui, vezes 2, porque tem de um lado do outro, mais o T, né? Então, você tem o perímetro da aleta, vezes o comprimento aí desse fio, né? Que a gente não tem. Tá por unidade de comprimento, então. Entraria aí o L do aquecedor, né? Deixa eu botar aqui. L do fio aí, né? Entraria aqui, assim como entraria aqui também na área da base, não? Então, essa área superficial seria o quê, né? Se fosse isso tudo, ó, 4 vezes o W vezes o L aí, né? Do comprimento desse fio, né? Que não foi dado. Porém, ó, você tem que diminuir desse comprimento, dado que você está considerando só a base exposta, não. Então é o 4L menos, a gente está somando só a areazinha em destaque aí, né? Só a laranja, ó. A gente está marcando aí, né? Só a da base exposta. Então você tem que tirar as 16 espessuras de aletas, 16 vezes, né? N vezes T. Então é o 4W menos o N vezes T, para te dar o perímetro aí da base exposta. Está por unidade de comprimento, né? Teria que entrar multiplicando tudo isso aí por L do fio. Jogando os valores aí que já são conhecidos, comprimento, espessura, número de aletas e o W, 0,8 metros, área total. Por unidade de comprimento, por isso que ficou metro simples. Eficiência global, você precisa da área total, já tem, e da eficiência da aleta, né? A eficiência da aleta, a gente pode pegar a equação da ponta diabática, porém tem que usar o comprimento corrigido, porque essa ponta está exposta. O LC é o comprimento da aleta mais o T sobre 2, dá 0,022. O M é a raiz de 2H sobre KT, né? Que é da equação simplificada para a aleta retangular. Jogando ali em cima, você vai achar a eficiência da aleta de 0,86. O NF, né? Fim de aleta. Esse F está de eficiência do fim. A aleta é fim em inglês. Jogando ali em cima, então, né? Você vai ter a área da aleta por unidade de comprimento, né? Vezes o número de aletas é 0,704. Calculou ali em cima já na área total. E a área total é 0,8. 1 menos 0,86 dá 0,14. Então, você acha a eficiência global, né? A eficiência global é sempre um pouquinho maior do que a eficiência de uma aleta só. 0,88, né?
E aí a resistência térmica, então, você já vai ter todos os dados, né? Vai te dar 2,84. Então, o calor trocado é o quê? O 300 menos 50, diferença de temperatura, e embaixo a soma das duas resistências. Você vai ter 74.600 watts por metro de calor trocado. Então, por hoje é isso aí. Depois a gente continua.